Pode se sentar quem já o fez, né, com alegria. E esse é o momento da gente aprender mais da palavra de Deus. A gente tem percorrido esse caminho para aprender sobre aquilo que é extremamente importante na nossa jornada como cristão. A palavra de Deus diz que a fé é aquela substância, né? Aquela palavra que muda o nosso viver completamente. É preciso viver pela fé. E às vezes as confusões de definições assolam o nosso coração e a gente acaba nos perdendo na jornada daquilo que é algo muito objetivo de Deus para nós. Diz: o meu justo viverá pela fé. Ele está dizendo que eu e você devemos viver em fé, por fé. Isso significa caminhar segundo a palavra de Deus para nós. A fé não é apenas um desejo ardente, porque pode haver momentos na nossa vida de que não há desejo, mas eu creio, eu espero. Às vezes tudo que a gente deseja é deixar coisas que Deus está dizendo: não, tenha fé, eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou curar, eu vou fazer novo. É preciso que a gente se apegue não àquilo que vemos, não àquilo que sentimos, não àquilo que as pessoas esperam de nós, mas precisamos nos aferrar, nos apegar naquilo que são as promessas de Deus. Por isso que quando o Senhor dá para nós a sua palavra, Ele nos instrui no caminho que devemos andar, em detrimento daquilo que eu estou vendo com os meus olhos, porque há momentos que as promessas de Deus podem parecer ilógicas, irracionais, sem sentido, mas a gente se apega à palavra de Deus, porque a própria palavra diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Quem crê nisso, levanta a mão e fala: eu creio. Mas isso é uma batalha contínua, né? Isso é um desafio corriqueiro, diário da nossa vida. É preciso ter postura diante dos desafios que se apresentam para nós. E nós viemos aprendendo algumas coisas importantes. Começamos lá com a história da Joquebede, mãe de Moisés. Ela teve fé para colocar aquela criança e entender que Deus iria conduzir aquele homem que acabou se tornando a grande figura de Israel, né? Aquele que era um instrumento de Deus para conduzir o povo do Egito para a terra prometida, e aquele homem que conduziu com a formação de toda a nação israelita. Depois nós aprendemos um pouco da vida do Abraão. O Abraão é aquele que, diante das circunstâncias contrárias, adversas, creu. E olha só que palavra bonita que Deus deu a respeito dele. Ele creu contra a esperança, ou seja, aquele momento que ele já estava desfalecido, ele tomou como palavra de Deus para ele e esperou com paciência. Depois nós vimos a história, né, do José. O José, que era aquele que Deus usou para manter o povo durante os 7 anos de fome que assolou o mundo daqueles dias. Deus levantou, mesmo diante da perseguição dos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi levado à prisão injustamente, mas mesmo assim ele não recuou. Que diz para mim e para você: não recue, Deus tem coisas para a sua vida, não volte atrás, espera com paciência, mesmo diante dos seus olhos que as coisas parecem estar desmoronando. Deus agirá ao seu tempo e trará a vitória a cada um de nós. Nós aprendemos sobre o Noé. O Noé é aquele que poderia ter se tornado a grande chacota da humanidade, a piada de todos os tempos. No entanto, Deus cumpriu e enviou água em dias que nunca tinha tido chuva ainda no planeta Terra. Era um vapor, um sereno que caía e regava. E Deus diz: vai cair água dos céus, prepare-se. Mesmo quando seus olhos não estão vendo, prepare-se, porque Deus vai cumprir o que prometeu. E hoje a nossa história, né, seguindo aí os nossos heróis, é a história do Paulo, o apóstolo. O Paulo é aquele que sistematizou, né? O Paulo é o grande escritor do Novo Testamento, aquele que tem mais livros, cartas escritas, que nós temos na nossa Bíblia,
nos dias de hoje. Então Paulo foi alguém que é admirável, que a gente pode muito aprender com o testemunho de fé da vida do Paulo. Quando a gente olha para o livro de Hebreus fala dos heróis, né? Ele fala desses homens e mulheres que Deus marcou e deixou escrito na Bíblia, para que eu e você pudéssemos colocar em prática também na nossa vida, viver segundo a vontade de Deus. E isso nos leva a pensar sobre que tipo de vida eu e você estamos vivendo. É incrível encontrar pessoas que há anos dizem seguir a Jesus, mas estão vivendo as mesmas mazelas no casamento, no trabalho, na sua vida devocional, na oração. Às vezes a gente encontra pessoas que estão seguindo o espaço de Jesus há anos. Aí você fala, você podia orar por nós? E ele fala assim, não sei orar. Ou reparta algo de Deus com a vida de alguém. Não, eu não sei falar, traz o pastor para falar. Então nós precisamos avançar. Nós precisamos entender que a obra que Deus fez na minha vida, Ele quer transbordar para alcançar a vida de outros. Por isso que a gente recorrentemente temos orado pelos nossos amigos, por isso que nós temos aqui os convites para você levar para casa, para que a gente aprenda a cumprir o propósito de Deus, que é formar discípulos de todas as nações. Lá em Hebreus, no capítulo 11, fala um pouquinho sobre esses heróis, esses testemunhos, né, que são colocados aqui. Então, quando a gente coloca essas pequenas figuras aqui, é para que eu e você sejamos impactados visualmente por testemunhas, que é o que está aqui, olha só. Hebreus 11 fala assim, quem mais direi? De quem mais direi? Não tenho tempo para falar do Gideão, do Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram com poder o fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites, outros ainda acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, foram afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. Entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então aqui nós temos na Bíblia, no livro de Hebreus, vários testemunhos. E o autor está dizendo, olha, há muitos outros que eu poderia dizer, mas não vou ter tempo para elucidar, para falar sobre eles. Mas eu quero lembrar as coisas que eles enfrentaram. Eles enfrentaram oposições, perseguições, e ele começa a falar de coisas que só da gente ler, dá angústia na nossa alma. E Deus diz, e eles permaneceram com um bom testemunho pela fé. Então, andar pela fé é estar prontos para enfrentarmos dias difíceis, dias de dores, de angústia, de medo. A palavra de Deus diz que eu e você não vamos estar isentos de enfrentar as dores, mas pelo contrário, que diante das dores, eu e você podemos permanecer inabaláveis. Quem quer ficar inabalável aqui até o fim? É um desafio, né? Porque muitos imaginam que viver pela fé é ficar ausente das dificuldades. Não, se eu tiver fé, eu não vou enfrentar problemas, eu não vou ter que passar por açoites. E a Bíblia está dizendo, não, diante de tudo isso e apesar de tudo isso, eles permaneceram fiéis. Porque um dos grandes desafios da nossa vida é que quando nós somos contrariados nos nossos desejos e vontades, temos a tendência de dizer, esse caminho está difícil, esse caminho está complicado, então não quero passar mais por ele. Esse ano eu e Fabiana estamos passando vamos completar 30 anos, vamos fazer uma grande festa, uma semana inteira em novembro,
para celebrar 34 anos da nossa igreja e 30 anos em que eu e Fabiano somos pastores. E nessa jornada de 30 anos, a gente já se deparou com muita gente que disseram que gostavam de Jesus, que amavam Jesus, que queriam Jesus, né? Pessoas simples que prosperaram, que diziam: quando eu prosperar, vou ajudar, vou cooperar. E muitas vezes nem mais andando com Jesus essas pessoas estão. Pelo caminho, diante das dores, talvez das frustrações. E deixa eu te dizer uma coisa importante que você precisa saber: Deus vai frustrar a nós continuamente. E a gente parece: não, mas isso não faz sentido, como é que Deus vai me frustrar? Sabe por quê? Porque como a gente está vendo ali no testemunho, está dizendo, porque Deus tinha algo melhor para eles. Então Ele nos frustra nas nossas expectativas, para que a gente possa receber daquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós. Por um motivo muito simples. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração de quem quer que seja, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, os planos de Deus são maiores, melhores do que os planos que eu e você temos para a nossa vida. Significa que para que Ele nos dê o que Ele tem para nós, Ele não pode nos dar aquilo que nós queremos para nós. Porque o que nós temos para nós, por mais que pensemos que será o melhor, Deus diz: não, você não entendeu nada, o que eu tenho é melhor. E num primeiro momento a gente fica frustrado, porque uma coisa muito simples, a gente pede muito para Deus melhorar a vida da gente, quer que melhore o casamento, quer que melhore a condição de vida, a vida financeira, que melhore o trabalho. A gente está sempre pensando que Deus quer apenas melhorar a nossa vida, mas acima de tudo Deus quer melhorar quem eu sou, quem você é. E para trabalhar na melhora do meu caráter, da minha individualidade, da minha pessoalidade, o que Ele precisa? Ele precisa nos moldar. E às vezes, para moldar, Ele precisa com que passemos por tempos difíceis, porque é no meio dessa moedura de Deus é que nós somos transformados segundo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quem quer ser melhor pessoa? Levanta a mão, fala: eu quero. É desafiador, né? Porque aí Ele vai trabalhar o nosso caráter. Isso por muitas vezes dói na nossa vida. E a história do Paulo começa, e a gente preparou um vídeo para falar um pouquinho do Paulo no dia de hoje. Seja inspirado com a história de um dos mais influentes líderes do cristianismo. Paulo, um fariseu judeu, era inicialmente um perseguidor dos primeiros seguidores de Jesus. No entanto, sua vida foi drasticamente transformada ao ter uma visão de Jesus Cristo. Após essa experiência, ele se tornou um grande defensor da fé cristã, estabelecendo comunidades em vários lugares da Ásia, além da Grécia e Roma. Paulo é autor de 13 cartas do Novo Testamento. De perseguidor a perseguido, ele lutou o bom combate, completou sua carreira com dignidade e guardou a fé. Aprenda hoje sobre uma fé que encoraja, confronta e traz ânimo. Esse é o Paulo, né? Que a gente tanto admira. Só que a história do Paulo é um chamado às dores. Porque no chamado de Paulo, a voz de Deus, né, a direção de Deus é necessário que ele saiba o quanto sofrerá pelo meu nome. Então, apesar de vermos todos os êxitos, né, de ver uma pessoa assertiva, objetiva, resolvida, se tinha uma coisa na vida do Paulo que a gente pode aprender, ele era um cara resolvido. Eu nunca vi Paulo titubear, né? Paulo sempre entendeu quem Jesus é e o que Deus queria que ele produzisse na vida que ele tinha nesse planeta. E aonde tudo isso começa? Começa no encontro, né? Então a primeira coisa que a gente tem que aprender com Paulo é que sem um encontro com Deus, nós não... Sem um encontro com Deus, não há como sermos levados na direção que Deus tem para nós. Porque Paulo vivia uma vida extremamente religiosa. Às vezes a gente imagina que se eu for uma pessoa boa,
Já viu aquela pessoa que ela diz assim, não, eu não tenho religião, mas eu tento viver uma vida boa. O bom dos homens não é aquilo que Deus chama de bom. A primeira coisa é, ninguém faz o bem, ninguém busca a Deus. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, para uma jornada naquilo que são os planos e objetivos de Deus, é necessário que tenha-se um encontro com Jesus. E a história do Paulo é contada lá em Atos, no capítulo 22, ele diz assim, sou judeu, nascido em Cilícia, criado nessa cidade, fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje, persegui os seguidores deste caminho, até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, e lançando-os na prisão, e como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Dele cheguei a obter cartas para os seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu aproximava de Damasco, quando de repente, uma luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, o que eu devo fazer? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-me junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados e invocando o nome dele. Aqui nós estamos vendo Paulo com um encontro íntimo e pessoal. Não basta apenas a gente ter uma referência de quem Deus é, ouvir sobre as coisas de Deus, conhecer de Deus ao longe. Vai ser necessário para uma jornada de fé, encontro íntimo e pessoal com o autor da vida. Não adianta você pensar que você vai entrar de tabela porque seu marido é crente, sua mulher é crente, seu pai é crente, sua mãe é crente, suas avós são crentes. É preciso que haja um encontro como aquele que aconteceu nos dias de Paulo, um encontro pessoal, um encontro com o autor da vida. Paulo estava na direção, vivendo a vida dele, e ele começa contando a história religiosa. Ele diz, olha, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era a melhor academia, a melhor universidade de seus dias. Naquela época, as crianças eram entregues a discipuladores, que os ensinava a respeito de tudo, da lei, da palavra de Deus, e dos costumes, das tradições, do asseio pessoal, da educação. Era uma pessoa completa que caminhava. Ele está dizendo, eu fui formado aos pés de Gamaliel, o melhor entre todos os discipuladores. Eu fui alguém que me apegava às tradições, ao ponto de perseguir aqueles que se chamavam do caminho. Os do caminho quem eram? Aqueles que seguiam os passos de Jesus. Paulo estava mostrando que essas coisas que eram tão apreciadas por ele, que ele era dedicado, não mais valiam na vida dele, porque agora ele havia deixado tudo aquilo para seguir os passos daqueles do caminho. Então na nossa vida, às vezes a gente imagina que Jesus entra e apenas é mais um adereço, mais uma coisa que nós podemos ter boa na nossa vida. Então a gente continua com as tradições, com as práticas, com as ideias, com os pensamentos que tínhamos no passado, e colocamos mais Jesus nesse panteão de tantas outras coisas. E Paulo está dizendo, não, agora essas coisas eu deixei para assumir aquelas que são mais preciosas. Eu quero agora me assentar
aos pés de Jesus e ouvi-lo. E o que fica uma pergunta para mim e para você: o que você tem feito com a sua vida? O que você tem vivido na sua vida? Você tem sido de fato um testemunho vivo daquilo que Jesus é? Isso nos leva a um segundo ponto para nós, né? Uma vida de entrega. Ou seja, nenhum de nós vai ser capaz de alcançar tudo que Deus tem sem um encontro que gera uma entrega completa. Não dá para ser meio crente, não dá para ser alguém que apenas tem mais alguma coisa. Eu preciso me render aos pés de Jesus. Quando Paulo está pregando, e ele vai pregar lá em Éfeso, e ele começa a pregar, e vem uma menina andando atrás dele, e começa a dizer: esses são os filhos de Deus, são os homens de Deus, que pregam a verdade, são homens vindo da parte do Senhor. E Paulo caminha com aquela voz falando, porque aquela moça era uma adivinha, ela predizia o futuro, e ela alugava os seus dons, né? Ela era escrava, ela pertencia a homens que colocavam ela para trabalhar em favor deles, para gerar lucro. E num determinado momento Paulo vira para ela e diz: olha, cala-te, sai dela, espírito de adivinhação. E aquela menina então fica livre, liberta daquele espírito que conduzia. Naquele momento se levanta uma grande oposição ao apóstolo Paulo. Então eu quero te dizer uma coisa: na sua total entrega, muitas vezes o sistema dos nossos dias vai trabalhar para derrubar a sua fé, para te calar. Não, você quer ser crente, mas não fala para ninguém não. Se você falar que é crente aqui na empresa, né, você vai ter um problema, porque aqui tem algumas manobras que são necessárias serem feitas. Olha, lá na roda dos amigos, em que eles estão falando de adultério, de prostituição, né, você tem que ficar calado, porque afinal de contas, se você falar, você vai ser perseguido. Se você quiser prosperar, se você quer vender melhor, você vai ter que dar jeitinho. Ou seja, quando a fonte de lucro foi confrontada pela pregação do Evangelho, houve o quê? Perseguição. Eles foram chicoteados, eles foram lançados na cadeia, e quando estavam na cadeia, ao invés de amargurar, lembra da vida do José? José foi lançado no cárcere, e no entanto não se amargurou. Paulo foi lançado no cárcere, e também não se amargurou. E às vezes na nossa vida, quando nós enfrentamos oposições severas, nós ficamos dizendo para Deus: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Que coisa difícil, é difícil ser crente, como é complicado. Não, o Paulo estava junto com os seus companheiros ali na prisão, e sabe o que eles estavam? Não apenas dentro da cadeia, mas eles estavam presos pelos pés, acorrentados dentro da cadeia. E quando eles começaram a adorar a Deus, diz que houve um grande terremoto, as cadeias se romperam, eles foram libertos. O carcereiro ficou desesperado, e naquele instante o carcereiro pensou se matar, e o Paulo diz: não se mate. Às vezes fica difícil da gente entender isso. Por que o carcereiro queria morrer ou se matar? Porque se um carcereiro, um soldado que estava vigiando os que estavam presos, deixasse que os presos fugissem, ele pessoalmente teria que cumprir a pena no lugar daqueles homens que estavam presos. E o Paulo diz: não, a gente está todo mundo aqui, ninguém vai embora não, pode ficar tranquilo. Aquele homem ficou tão impactado que os levou para dentro da sua casa, os alimentou, e naquele instante Paulo falou do Evangelho para ele, e ele e sua casa todos se converteram, foram batizados naquela noite. O que nos faz lembrar de uma coisa importante. Nós vimos que Paulo, depois de ter ficado cego, foi para Damasco, Ananias orou com ele, voltou às vistas, e a primeira palavra foi: olha, você vai ser batizado, e aí você vai cumprir o propósito de Deus. Agora de novo, o carcereiro vai, aquela mesma noite que ele ouviu a mensagem, todos da casa dele foram batizados, e ele seguiu a vida, iniciando a sua jornada com Jesus. Significa o quê? Batismo é uma ordenança para a vida dos discípulos de Jesus. Quem é que é discípulo de Jesus? Então a Bíblia diz assim: todos precisam ser batizados.
Vamos ter batismo agora, no final desse mês. Então, se você ainda não se colocou para o batismo, faça isso agora. E no final, como eu estava dizendo, Paulo é aquele que diz assim: lutei o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Ou seja, não basta apenas a gente começar bem. Como eu disse, nesses 30 anos, vi muitas pessoas que começaram eufóricos, com o milagre de Deus, com o poder de Deus, mas diante das dores e dificuldades, se afastaram de Jesus. Então, muito mais do que começar bem, eu preciso entender que a jornada com Jesus requer de mim consistência, perseverança, para que aqueles que chegarem ao final recebam a coroa da vitória. Então você precisa olhar para Jesus, por isso que o Paulo diz, né? Olhando firmemente para o autor e consumador, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Quem quer chegar ao final e dizer: lutei o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira? Sabe o que ele está dizendo? Que ao invés de você ficar nessa conversa, já viu aqueles irmãos que a gente encontra, ele está sempre assim: como é que está, irmão? Correndo. Não é isso? Que acha bonito estar correndo. Eu estou ocupado, sou útil. Mas tem muita gente correndo na direção errada. A Bíblia diz assim: você deve correr a carreira que Deus propôs para você. E essa corrida vai ser necessário disciplina, vai ser necessário esforço e sacrifício. Porque há momentos da nossa vida que tudo que vai nos restar é a memória de que Jesus disse: não temas, porque eu sou contigo. Não se apavore, porque eu sou o teu Deus. A palavra de Deus nos ensina que há noites longas de choro, mas há certeza de que o sol brilhará e a alegria virá pela manhã. Então eu preciso ter um encontro que me leva a uma entrega completa, que me garante dias de terminar bem, chegar no final e diz: olha só, cumpri a carreira. Para que você não chegue no final e diga: peguei o ônibus errado na minha vida, consumi os meus dias em coisas que nada tinham a ver, e perceba agora quão distante estou do meu Senhor. Põe a mão aí no seu peito. Obrigado ao Pai por esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para falar ao coração e nos inspirar com a vida do Paulo, para que assim como ele, possamos colocar a nossa vida na direção do Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de encontros, que aqueles que ainda não tiveram os olhos iluminados, sejam iluminados essa manhã, com seus olhos fechados. Aqueles que querem ter os olhos iluminados, que nunca experimentaram do sobrenatural de Deus na sua vida, e hoje querem dizer: eu creio em Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Levante uma das suas mãos que eu quero orar com você e por você. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, e peço agora que o Senhor derrame de luz sobre a vida de cada um, a luz que ilumina, a luz que reflete a glória e a majestade do Senhor. Abençoa no nome de Jesus a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então olhe para essa multidão de testemunhos que a gente já ouviu aqui. Já ouvimos de Joquebede, já ouvimos de José, já ouvimos do Noé, do Abraão, já vimos do Noé e vimos de Paulo. Semana que vem a gente vai ouvir sobre a vida do Davi, o rei Davi. Que Deus possa nos inspirar, e nos lembrar daquilo que Deus tem para nós. Vamos ficar de pé. Lembrem-se de estar orando. Hoje é o nosso 4º domingo lá em Goiânia. Nós estamos saindo de viagem agora.
Alguns irmãos já foram, né, da equipe. Então todos os domingos, se você tem amigos, conhecidos, familiares em Goiânia, entra lá, Igreja Sal da Terra Goiânia no Instagram, e você pode encaminhar os convites para que eles estejam conosco. Nós estamos ali no pezinho do setor Bueno, na divisa com o setor Oeste, na Assis Chateaubriand. Você pode orar por nós, pode ajudar a divulgar o nosso trabalho ali. Então nós estamos saindo agora, ora pela nossa ida e pela nossa volta em segurança. Amém? Levanta a mão bem alto e fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e porque eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém?